Fala, fiel, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pra gente estar falando do Corinthians, nosso amado Esporte Clube Corinthians aí. Galera, rodada excelente aí pro Timão, né? Além do Corinthians ganhar o clássico contra o Palmeiras 2-0, se livrar ali da zona do rebaixamento, todos os times da parte de baixo e da parte de cima também, alguns times ali que estão da parte de cima, galera, não somaram pontos. Deixa o Corinthians, além de sair da zona do rebaixamento, escapar ali, ter uma gordura da zona do rebaixamento, ainda deixa o Corinthians brigando por algo em 2025, que pode ser tanto uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e uma Libertadores também. E por que eu falo isso, galera? O nono colocado, que é o Vasco, pra baixo, ninguém, galera, só o Vitória, que conseguiu os 3 pontos na rodada, e o Corinthians. Vou estar trazendo aqui pra vocês como foi a rodada, vou estar trazendo uma simulação dos próximos 3 jogos do Corinthians. O Corinthians pode estar sim na zona de classificação para a Libertadores nos próximos 3 jogos aí do Campeonato Brasileiro, beleza? Então vamos trocar uma resenha aí, bater um papo sobre o Corinthians mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao canal, o canal aqui é novo, peço para que vocês se inscrevam aqui, deixem o seu like, se quiserem também comentem aí para a gente estar criando uma comunidade de corintianos, beleza? Bom, galera, então como eu falei, né? Além da vitória super importante pro Corinthians, que além de dar um ânimo, vai dar muita confiança aí pro time no restante do campeonato, nessas últimas 6 partidas que faltam pro Campeonato Brasileiro. E galera, como eu falei, do nono colocado, a Libertadores pode se tornar um G9 aí, né? Todo mundo já tá sabendo disso. E o nono colocado é o Vasco, cara. O Vasco tá a 5 pontos do Corinthians, e o Corinthians tem um confronto direto com o Vasco em casa e contra o Cruzeiro também em casa. Depois do próximo jogo aí que o Corinthians vai enfrentar o Vitória lá em Salvador, o Corinthians tem 2 jogos importantes dentro de casa. Então, assim, se o Corinthians fizer a parte dele, cara, o Corinthians pode sim salvar o ano de 2025. Não tô nem falando de 2024. Mas antes de fazer aqui a projeção para os próximos 3 jogos, cara, vamos falar aí sobre o time do Corinthians. Será que eles vão entrar ligados? Será que eles vão entrar com vontade no jogo contra o Vitória? Será que vai ser o time que jogou contra o Palmeiras, com a mesma pegada, com a mesma vontade de ganhar o jogo ali? A gente viu contra o time do Palmeiras no clássico lá, o time do Corinthians, mesmo com muitos jogadores ali desgastados fisicamente, o time desgastado psicologicamente, isso ficou claro tanto na declaração do Garro, né, no pós-jogo do Corinthians no vestiário. A gente viu quanto o Garro vinha sentindo a eliminação contra o Racing, como a equipe sentiu as eliminações, mas assim, entrou com vontade contra o Palmeiras, entrou com dedicação, com raça, ganhamos o jogo. O Palmeiras vinha de 9 dias de descanso, só jogando o Campeonato Brasileiro, beleza? E o Corinthians se entregou em campo. Agora a questão é, o Corinthians se distanciou da zona do rebaixamento. Então, será que eles vão entrar com a mesma vontade? Será que o Ramon vai escalar o time certo? Fazer as alterações certas? Ah, o jogo é contra o Vitória em Salvador. Cara, a gente jogou bem e ganhamos do Flamengo. A gente jogou e ganhou bem do Palmeiras. A gente jogou bem e ganhamos do Fortaleza. 2 jogos. E no Campeonato Brasileiro a gente merecia ter ganhado. A gente jogou bem o segundo tempo contra o Botafogo lá no Rio. Botafogo que é o melhor time do Campeonato Brasileiro hoje, o melhor time do Brasil hoje, para não falar da América aí, se ganhar a Libertadores. Então por que o Corinthians não pode chegar lá em Salvador e fazer um bom jogo? Sair de lá com a vitória e trazer os 3 pontos. Zona de rebaixamento, galera, eu sempre deixei claro. Todos os vídeos meus eu sempre falei que o Corinthians não ia cair. Pô, o jogo que mais decepcionou a gente foi aquele empate contra o Inter, se tivesse ganhado aquele jogo. Mas logo depois o Corinthians já deu resposta. Os adversários na parte de baixo do Corinthians que estão atrás não vem jogando bem. Bragantino não vem jogando bem. Criciúma vem jogando bem, mas consegue resultado depois não. Juventude tem alguns jogos bons, mas não vem conseguindo resultado. Atlético Paranaense, só ladeira abaixo. Então assim, além do Corinthians estar jogando bem, e tava faltando alguns resultados, alguns pontos que o Corinthians deixou escapar no campeonato, os times da parte de baixo não estão jogando bem. E quem tá jogando bem também não tá conseguindo resultado, tá ligado? Então assim, a questão é, jogadores do Corinthians, a comissão técnica, a diretoria, presidente, todo mundo vão se contentar com o Corinthians sair da zona do rebaixamento e disputar Brasileirão em 2025? Ou vão entrar com vontade, ganância de querer algo mais? Cara, no mínimo aí dá pro Corinthians buscar uma Sul-Americana. E como eu falei, se virar um G9, eu vou mostrar aqui pra vocês a tabela e a projeção que eu fiz dos próximos 3 jogos aí. Dá pro Corinthians buscar até uma vaga na Libertadores sim, em 2025. A questão é, como eu falei, os jogadores vão ter um empenho. Claro que não vão ter a mesma dedicação que teve contra o Palmeiras, porque é um clássico, tava jogando em casa, claro que não. Mas dá pra jogar contra o Vitória. Agora, se entrar achando que vai ganhar o jogo qualquer hora, o Vitória vem de resultados e jogos bons. Vitória venceu o Atlético Paranaense fora. O Vitória vem jogando bem dentro de casa, conseguindo resultados importantes. Então, assim, se o Corinthians entrar achando que vai ganhar a qualquer hora, quando quiser o jogo, esquece, não vai. Até porque
Acho que tem alguns jogadores lesionados. A dupla de zaga ali provavelmente vai ser Félix Torres e Gustavo Henrique. Félix Torres sempre querendo entregar a paçoca, né? Mas ali, o Alex Santana já tá numa condição física melhor. Espero que ele não volte com o Charles, que o Charles vem muito mal nos últimos jogos do Corinthians. O Memphis provavelmente precisa de um descanso. O Yuri Alberto tem que ser avaliado, mas tem o Thales Magno. O Garro, o Coronado volta, o Coronado tá descansado. Então, cara, dá sim pro Corinthians ganhar do Vitória lá. Se os jogadores, comissão técnica, diretoria, todos tem que mostrar pros jogadores a importância desse jogo aí. Porque como eu falei, vou mostrar aqui pra vocês, os próximos 2 jogos do Corinthians é em casa. Então, se o Corinthians conseguir essas 3 vitórias aí, na projeção que eu fiz aqui, o Corinthians já vai estar em nono colocado. O Vasco hoje que é nono colocado tá 5 pontos do Corinthians e o Corinthians joga contra o Vasco em casa. E a tabela desses times também tá difícil, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Então é isso, galera. Torcer para que o Corinthians entre em campo focado, entre em campo com vontade de vencer, entre em campo sabendo que pode vencer sim se jogar a sério, se levar o jogo a sério como é. Mais uma decisão. Decisão sim. Porque o Corinthians ainda tem que salvar o ano de 2025. Porra, imagina, depois de tudo que aconteceu, o time chegar em 2 semifinal, brigando pra não cair e ainda consegue uma classificação aí pra Libertadores em 2025. Esse time com uma pré-temporada, jogadores que chegaram no meio do ano e depois do meio do ano mais entrosados, alguns reforços que provavelmente o time do Corinthians vai trazer, até a patrocinadora querendo trazer algum reforço aí, vão deixar os antes loucos, né? Imagine, você imagina, galera, o Corinthians indo pra Libertadores, o Corinthians trazendo mais jogadores bons, essa mídia anti-corintiana aí. Vão morder a fronha, Mauro César, Flávio Prado, Juca Kfouri, vão ficar tudo mordendo a fronha. E é isso que eu quero ver o Corinthians assim. Então tem sim que chegar nos jogadores e falar o quanto é importante o próximo jogo contra o Vitória. E cara, se ganhar do Vitória é 2 jogos depois em casa. E a tabela tá favorável ao Corinthians sim para conseguir muito ponto. Beleza? Então é isso, galera. Vou trazer aqui agora para vocês a classificação do Brasileirão, a tabela dos próximos jogos do Corinthians e dos adversários na briga direta e uma simulação que eu fiz dos próximos 3 jogos aí, beleza? Então, mais uma vez, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o like, comentem também e bora para a simulação. Bom, galera, então aqui como eu falei, ó, Corinthians está em 13º com 38 pontos. O nono colocado hoje é o Vasco, com 43. Ou seja, 5 pontos e vocês vão ver a tabela aí do campeonato. O Corinthians vai jogar com o Vasco em casa daqui a 3 rodadas, beleza? Então, como eu falei aqui, ó, do Bahia, que é o 7º colocado, para baixo, a rodada foi excelente pro Corinthians. Por quê? Só o Atlético Goianiense ganhou do Atlético Mineiro, que ficou agora a 3 pontos do Corinthians. O Bahia perdeu, o Cruzeiro perdeu, o Grêmio empatou, perdeu ponto. O Vitória foi o único time que conseguiu os 3 pontos. Mas vai ser o próximo jogo. O Fluminense empatou, Criciúma perdeu, o Bragantino empatou com o Cuiabá e o Juventude perdeu. Então, porra, olha que rodada excelente. Tem que mostrar isso aqui pros jogadores, tá ligado? E aqui, ó. As próximas rodadas do campeonato. Se liga só. Aqui, na rodada 33, galera. O Fluminense vai pegar o Internacional fora de casa e o Grêmio vai pegar o Palmeiras também fora de casa. Então, provavelmente aqui os dois vão perder ponto, tá ligado? Se o Corinthians vence o Vitória aqui, provavelmente já passa o Grêmio. O Grêmio tá um pontinho só na frente da gente. Entendeu? Botafogo provavelmente vence o Cuiabá, beleza. Aqui, jogos que interessam o Corinthians aqui, ó. O Vasco. O Vasco vai pegar o Fortaleza lá. Provavelmente o Vasco perde ponto também. O Vasco 5 pontos. A gente pode trazer essa diferença aqui para 2. Entendeu? E vai jogar contra o Vasco depois. Aí na rodada 34, o Corinthians pega o Cruzeiro em casa. O Vasco vai jogar com o Internacional também. Vai ser um jogo difícil. O Fluminense pega o Fortaleza. Também é outro jogo difícil. Pode ser que eles percam pontos aqui, entendeu? E na rodada 35, galera, o Corinthians pega justamente o Vasco em casa. E o Vitória vai pegar o Botafogo lá no Rio. Cara, então, assim, é como eu falei, é viável sim o Corinthians chegar aí no G9, tá ligado? A gente, vai ser G9? A gente não sabe, a gente não vai, sabe o que vai acontecer aí na Sul-Americana, na final da Libertadores e Copa do Brasil também. Mas, cara, tem que entrar com espírito de final, tem que entrar com espírito de decisão, entendeu? Eu fiz uma simulação aqui, galera, ó, vamos lá. A 33ª rodada, eu vou fazer a simulação com vocês aqui, ó. Internacional e Fluminense. Se o Corinthians vencer aqui o Vitória, vocês vão ver só. Aqui eu acho que o Bragantino vence. Cruzeiro focado na Sul-Americana. Aqui já acabou a final da Copa do Brasil.
Aqui, ó. Na 33ª rodada, na próxima rodada, o Corinthians já pode aparecer aqui em 10º, ó. Com 41 pontos. A 2 do Vasco. E aí na rodada 34, o Vasco pega o Inter. Jogo difícil. O Inter não perde não sei quantos jogos aí no campeonato. O Atlético Mineiro pega o Botafogo. O Fluminense pega o Fortaleza. Vou até porque o Fluminense ganha aqui. Vai ser um jogo difícil. O Corinthians pega o Cruzeiro em casa. Criciúma e Vitória, outro jogo difícil. Então, após a 34ª rodada aqui, o Corinthians pode estar com o mesmo número de pontos do Vasco e um ponto atrás do Cruzeiro, que é o 8º. E na minha simulação aqui, galera, ó. Vitória vai pegar o Botafogo lá no Rio. O Corinthians tem que vencer o Vasco. Olha aí. Então, após a 35ª rodada, galera, daqui a 3 rodadas, como eu falei, na minha projeção aqui, o Corinthians pode estar em 9º colocado, 47 pontos, a 1 ponto do Cruzeiro, que é o 8º, e a 3 pontos do Bahia. E além de estar aqui a 3 pontos do Bahia, galera, 2 rodadas depois o Corinthians enfrenta justamente o Bahia em casa, tá ligado? Então, assim, cara, é bem plausível sim o Corinthians chegar até aí 9º, 8º no Campeonato Brasileiro, tá ligado? Então, galera, tá vendo? Como eu fiz ali na projeção, dá pro Corinthians chegar assim, 9º, 8º, brigar sim pro Libertadores em 2025. Ah, mas é exatamente isso que vai acontecer? Claro que não, a gente não sabe. Mas é plausível de acontecer, pode acontecer. Os adversários vão ter jogos mais difíceis que o Corinthians. Só que pra mim, pro Corinthians brigar, pra mim, eu quero muita opinião de vocês. Pro Corinthians brigar pra ir pra Libertadores 2025, passa muito, muito, muito pelo próximo jogo contra o Vitória, tá ligado? Muito. Se o Corinthians consegue esses 3 pontos contra o Vitória, depois é 2 jogos em casa, embala e depois pega o Bahia em casa. E na última rodada pega o Grêmio fora e o Grêmio, cara, não é um time que é pra temer. Dá pro Corinthians chegar lá e ganhar. Ganhou ano passado com um time pior. Então, cara, tem que colocar na cabeça desses jogadores, do Ramon, do Emiliano, da comissão técnica, diretoria, Fabinho Soldado, tem que chegar e mostrar a importância desse jogo. Então é isso, galera. Vamos torcer aí pra projeção tá certa, pra gente conseguir esses resultados, pro Corinthians conseguir um bom final de ano aí, conseguir salvar o ano de 2025, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço, tamo junto. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!